Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live da Qualis Concursos. Qualis Concursos que vocês já sabem, tem por objetivo transformar você aluno, você aluna, num futuro colega, servidor público. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre comércio internacional. Mas antes de falar de comércio internacional, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Miranda, ocupo atualmente a função de auditor fiscal da Receita Federal e fui aprovado no último concurso quando tinha recém-completado 43 anos de idade. Portanto, meus amigos e minhas amigas, aproveito para desmistificar aquelas historinhas absurdas que dizem que só passa em concurso público recém-formado, ou quem tem menos de 30 anos, ou quem só tem obrigação de estudar, não precisa trabalhar. Bobagem. Eu tinha mais de 40, já tinha 3 filhos, trabalhava o dia inteiro e fui aprovado. Agora, o que você precisa para ser aprovado? Você precisa estudar, você precisa ter disciplina, você precisa ter perseverança. Essas 3 coisas são fundamentais. Então, não dê ouvidos, eu costumo chamar de urubus. Os urubus, eles não têm a mesma coragem que você tem, que está se dedicando, está buscando algo melhor para a sua vida. Então é mais fácil para o urubu ficar falando mal, ficar, é tão difícil, é impossível. Por quê? Não tem coragem. Então você já está num passo adiante, você tem coragem. Tá? Então, se você é brasileiro, se você é brasileira, diz que não desiste nunca. Né? Então, você já está no passo certo. Não desista, siga em frente que você vai atingir seus sonhos. Bom, comércio nacional. Pergunta que eu faço para vocês para começar o nosso papo de hoje. Coloquem aí no chat, né? Quem já ouviu falar de preço FOB, cotação CIF, já ouviram falar sobre isso? Alguns de vocês talvez no dia a dia profissional, ou já leram isso em alguma revista, algum programa de TV, né? Especializado. Beleza. Esse tipo de sigla, meus amigos e minhas amigas, é um exemplo, são 2 exemplos dos chamados incoterms. Os incoterms que, felizmente, conseguiram sobreviver à pandemia e foram atualizados. Né? No começo aí de 2020 foram lançados os incoterms na sua versão atual. Para que vocês entendam os incoterms, né, vamos precisar fazer uma introdução histórica. No ano de 1919, lá em Paris, terminada a Primeira Guerra Mundial, lançou-se um órgão não governamental, chamado Câmara de Comércio Nacional, CCI, ou em inglês ICC. O objetivo desta entidade seria a criação de padrões para facilitação do comércio internacional. Então, tem que entender o contexto histórico, né? Uma situação pós-Guerra Mundial. O objetivo era desenvolvimento econômico. Uma das melhores formas de desenvolvimento econômico é ampliar o comércio internacional. Só que não existia padrão nenhum. Se houvesse um desentendimento entre importador e exportador, poderia ficar décadas rolando a disputa. Por quê? O importador está num país, o exportador está no outro, são legislações diferentes. Você não é obrigado a cumprir uma ordem judicial do outro país a priori, né? Se não tiver nenhum acordo entre eles, fica por isso mesmo. Então, isso era um entrave sério para a expansão do comércio internacional, para a flexibilização. Então, a nossa amiga CCI debruçou nesse tema e durante quase 20 anos trabalhou na elaboração dos chamados International Commercial Terms, Incoterms, que foram lançados finalmente em 1936. Os Incoterms são condições de comercialização utilizadas no comércio internacional exclusivamente entre comprador e vendedor. Comprador é o importador e vendedor o exportador, para possibilitar a fixação de direitos e obrigações entre as partes. Com isso, aquele problema de falta de definição, né, aquela bola dividida, praticamente morreu, não aparecia mais na mesma frequência. Por quê? Se você adota um incoterm, que é algo direto, fácil, tranquilo para entender, não vai haver esse tipo de dúvida. Beleza? Então, a ideia foi genial, tanto que até hoje continua em vigor. Os incoterms, eles são atualizados periodicamente. E desde 1980, vem cumprido religiosamente a cada 10 anos. Então, tem incoterm 1980, 1990, 2000, 2010 e agora, no começo de 2020, saiu a sua versão 2020. Por que essa atualização?
porque, obviamente, o comércio internacional evolui, né? Então, você tem que adaptar as condições, né, de comercialização à evolução tecnológica da humanidade. Vejam só a página do ICC, uma foto que eu tirei recentemente, para você ver a importância que eles dão aos Incoterms. Uma coisa importante vocês perceberem, olha o Rzinho aqui, ó. Incoterms é uma marca registrada. Isso reforça que a ICC é uma entidade privada. Então, se você quiser ter um Incoterm, pode ter a versão digital? Pode ter o livrinho colorido? Pode, só que você tem que pagar. Ó. Onde eu posso comprar os Incoterms dos seus produtos? Tem uma pegadinha clássica que o examinador tenta enganar o candidato, fazendo ele assinalar a alternativa de que o Incoterm é algo que foi lançado pela OMC. Está errado. Ou pela ONU. Né? Está errado. Também não. Ou pela União Europeia. Nada disso. Os Incoterms são uma marca registrada da Câmara de Comércio Nacional. Então, cuidado com essa pegadinha, que tem muita gente boa que acaba caindo nela. Tá? Então, os Incoterms foram lançados numa entidade privada, virou moda, sucesso de público de crítica, né? E são utilizados de maneira avassaladora em todos os países que participam do comércio internacional. Tá bom? Então, a primeira pegadinha para vocês não caírem. Na prática, eles funcionam para determinar a responsabilidade por despesas com o manuseio da carga, com o seguro internacional e com o frete internacional. No Brasil, ele tem um impacto direto. No que, meus amigos, minhas amigas? No despacho aduaneiro e na valoração aduaneira. Como seria isso, professor? Vejamos, no despacho. Nosso querido RA, Regulamento Aduaneiro, artigo 557, inciso 14. Artigo 557, no caput, diz que a fatura comercial deverá conter as seguintes indicações. São 14 obrigatoriedades. E a última, a 14ª, é o termo da condição de venda. Ah, professor, tá bom, tá, tudo bem. Mas se não tiver? Tá? Se não tiver, você tem uma primeira consequência. A primeira consequência é a seguinte. Artigo 715 do RA. Aplica-se a multa de R$ 200 pela apresentação de fatura comercial em desacordo com uma ou mais das indicações estabelecidas no artigo 557. Bom, se o artigo 557 diz que tem que ter Incoterm, se a sua fatura não tiver, você recebe R$ 200 de multa. Ah, tudo bem, professor. Dependendo da situação, R$ 200 não é nada. Dependendo da importação, a quantidade de faturas já tem uma representatividade de valor. Mas o problema nem é essa questão da multa de R$ 200. O problema é a chamada valoração aduaneira. Por quê? O artigo 77 do RA diz que faz parte do valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado, o quê? São três itens importantes. Primeiro, o custo de transporte da mercadoria importada até o porto, aeroporto alfandegado ou ponto de fronteira alfandegado, né? Ou seja, o custo do frete internacional, que mais? Os gastos relativos à carga, descarga e manuseio e, por fim, o custo do seguro da mercadoria durante essas operações. Ou seja, o valor aduaneiro, você tem o preço da mercadoria que está na fatura, você tem que somar 3 coisas obrigatoriamente. Frete internacional, seguro internacional e as despesas de manuseio, etc. Embalagem, esse tipo de gasto. Ficou claro isso? Então, como é que você vincula isso com o Incoterm? O Incoterm, vocês vão ver, ele define o quê? Ele define a responsabilidade pelo seguro, pelo frete e pela despesa. Por isso que tem que ter na fatura, porque dependendo do Incoterm, já está incluso do preço esse tipo de serviço. Né? Se não tiver imposto no preço, tem que somar. Agora, o valor aduaneiro, ele é a base de cálculo dos tributos. Se o valor aduaneiro estiver adulterado, né, e se for caracterizado uma situação de fraude, vai ter um problema sério. Vai ser caracterizada a sonegação de tributos, vai ter auto de infração, e vai acabar parando lá na delegacia de julgamento do professor Newman, esse tipo de situação. Então, não tenham auto de infração lavrado por falta de Incoterm. Né? O Incoterm é fundamental para mostrar que a importação está sendo feita de forma correta. Beleza? Então, está aí a importância vital do Incoterm.
Bom, vocês já sabem, né, já falei que eles são representados por siglas de 3 letras e, apesar de ter o seu uso facultativo, após serem inseridos os contratos de compra e venda, passam a ter força legal. Esse tipo de é importante mencionar. A Câmara de Comércio Internacional, ela é uma entidade privada, certo? Certo. Então, ela não tem força para obrigar ninguém a usar os Incoterms. Porque ela é uma entidade privada, ela não é um organismo, não é a ONU, não é a OMC que emite lá um acordo multilateral que todo mundo que faz parte tem que cumprir. Não é assim que funciona. Então, ela diz, né, do ponto de vista, até para não ter problemas jurídicos, que é facultativo. Só que, na prática, se alguém inserir o Incoterm num documento, ele passa a ter força legal. No ponto de vista do Brasil, ele é obrigatório. Vocês viram, eu acabei de mostrar aí as legislações se você não usar o Incoterm, o que pode acontecer com você. Então, se a pergunta vier na prova de forma genérica, você diz que é facultativo, mas que se for inserido num documento, vira obrigatório. E se falar especificamente do Brasil, você já diz que é obrigatório. Tá? Então, cuidado aí para não se enrolar nesse tipo de pergunta que pode aparecer aí na sua prova. O que mais? Na versão 2020, nós temos 11 Incoterms, ou seja, foram mantidos os Incoterms que existiam na versão 2010. Eram 11, houve apenas a mudança de nome de um Incoterm, só que a quantidade permaneceu a mesma. E eles estão divididos em 2 grupos de acordo com o modal. O que é modal, professor? Não tem nada a ver com moda, com roupa. Modal é o tipo de transporte. Existem 4 tipos, né? 4 modais. O modal aquaviário, que é transporte por navios ou barcos no mar ou em rios e lagos. O modal aéreo, que é por aviões. O modal ferroviário, que é transporte por trens. E o modal, que a gente chama rodoviário, que é o transporte por caminhões. Tá bom? Então, modal não tem nada a ver com moda. Cuidado. Então, nós temos que no transporte marítimo e águas interiores, nós temos apenas os grupos C e F, que são os Incoterms FAS, FOB, CFR e CIF. Por esses 2 exemplos que eu dei no começo da apresentação, FOB e CIF, eles são o quê? Eles são Incoterms exclusivos do modal aquaviário. Então, se vocês ouvirem falar, qual que é o preço FOB Guarulhos da mercadoria? Isso é um erro absurdo. Em Guarulhos nós temos aeroporto, nós não temos porto em Guarulhos. O FOB Viracopos, não existe isso. Cuidado para não falar coisa absurda, não existe. É que nem falar assim, sei lá, prego de madeira, não tem, prego é feito de ferro, né, de metal. Então, cuidado para esse tipo de erro. Quando você está falando, às vezes, preço FOB, você está querendo saber o preço sem encargos de seguro, de frete e nem de imposto. Então, você fala assim, eu quero saber o preço livre, né, o preço livre de encargos, é melhor. Não fale preço FOB num lugar que não tem porto. Tá? Que mais? Para qualquer tipo de modal, nós temos os outros 7. Ex-Works, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU e DDP. Importantíssimo agora nós trabalharmos na questão da responsabilidade pela mercadoria. Então, quando você compra algo, por exemplo, no supermercado, você paga e recebe mercadoria. São coisas simultâneas. Né? Então, a tradição da mercadoria, do ponto de vista jurídico, quem estudou direito civil, direito empresarial, sabe o que é tradição. Tradição é a propriedade da mercadoria. Quando você está lá no supermercado, ela é junto com o pagamento. Né? No comércio internacional, não necessariamente. Então, pode ser que ocorra a entrega da mercadoria em um momento, né, do ponto de vista jurídico, só que fisicamente ela vai chegar em outro momento. Então, de acordo com o Incoterm, pode ser que você, como comprador, receba, entre aspas, a mercadoria no país de origem e o vendedor faça o transporte para você da mercadoria. Então, você recebeu de forma fictícia a mercadoria, de forma jurídica a mercadoria, né? E a responsabilidade pela mercadoria passa a ser sua. Tá? O transporte é feito aí por exemplo, pelo vendedor, mas a responsabilidade da mercadoria já é sua. Então é importante entender isso. Por quê? Os contratos de partida, que são os grupos C e F, a obrigação do vendedor termina quando entrega a mercadoria ao comprador no país de origem, ou seja, na partida da mercadoria. Pode ocorrer no contrato de partida uma entrega física, né, ele põe a caixinha lá para você,
Ou uma entrega jurídica, né? É feita a transferência de responsabilidade. Então, entenderam a diferença? Tradição da mercadoria. No contrato de chegada, é o grupo D, pois a obrigação do vendedor é concluída ao fazer a entrega da mercadoria no país de destino, ou seja, na chegada da mercadoria. Enfatizando que o termo obrigação do vendedor, nesses casos aqui, deve ser entendido no sentido de transferir a responsabilidade pela mercadoria para o comprador do ponto de vista da sua entrega. Obviamente, que vocês sabem, tem a questão da garantia, tem várias obrigações aí, né? A mercadoria tem que funcionar, né, tecnicamente, etc. Estou falando que a obrigação do vendedor, aí nesse caso, do Incoterm, é transferir a responsabilidade, né, o ônus, né, você é o dono agora da mercadoria. Ela pode não estar fisicamente com você, mas você já é dono dela. Beleza? Entenderam isso? Se não entenderam, mandem uma perguntinha, a gente responde imediatamente. Isso é fundamental para entender e também responder as questões. Ok? Vamos lá. Mas eu quero saber do Incoterm. Explica para mim o Incoterm. Sim, senhor, sim, senhora, estamos aqui para isso. Nós vamos dividir o seguinte. Nós vamos falar primeiro dos 7 Incoterms multimodais e vamos começar da menor responsabilidade do vendedor para a maior responsabilidade do vendedor, ordem crescente de responsabilidade. E depois nós vamos falar dos 4 Incoterms do modo aquaviário. Belezinha? Então vamos lá. Começando do princípio. Ex-works. Então, quando você vê na fatura comercial, você vai ver a sigla EXW, 3 letras, e depois tem que estar escrito o local de origem. Aí você fala assim, mas que raio do local de origem é isso? Eu não entendi. Vamos tentar esclarecer, meu amigo e minha amiga. O Incoterms ex-works significa que o vendedor entrega as mercadorias ao comprador em um local determinado no país de origem, normalmente na porta da fábrica ou do armazém. Então, o camarada lá, o fabricante, faz a mercadoria, produz, embala e põe na porta da fábrica. Pronto, acabou a responsabilidade do vendedor. Essa é a ideia do ex-works, o mais simples do ponto de vista do vendedor. Como a gente já falou, ele é utilizado em qualquer modalidade de transporte. Então vamos entender essa figurinha aqui. Em azul nós temos aqui o vendedor, que é o exportador. Em amarelo nós temos o comprador ou importador. Aqui você tem os 4 modais: ferroviário, aéreo, aquaviário e rodoviário. Então, por que está em amarelo? Porque a responsabilidade de transporte é do comprador. Eu já falei para vocês, o ex-works ele coloca a caixa na porta da fábrica dele e fala, tchau e benção, não é problema meu. Acabou o problema. Vejamos no detalhe. Toda a responsabilidade pelo frete da mercadoria até o PIDA, o desembaraço aduaneiro de saída, o frete internacional, o seguro nacional e internacional e o desembaraço aduaneiro na entrada corre por conta do comprador. Então, como é que fica isso em uma figura? Ó, azulzinho é o vendedor. As despesas, né, de seguro é até a porta da fábrica. E os riscos, né, ou seja, a tradição da mercadoria, a entrega da mercadoria ocorre aqui. Ó, o azulzinho, a setinha bem pequena, olha a caixinha preta aqui da mercadoria. O comprador tem que levar o caminhãozinho dele, amarelo, ó, veja, amarelo do comprador. Ele assume o custo de transporte, de seguro. Aqui. E a questão do desembaraço de exportação, a mercadoria está no país, no país de origem. O desembaraço da mercadoria na exportação é feito pelo comprador, depois o desembaraço da mercadoria de importação durante a chegada no destino é tudo por conta do comprador. Ou seja, o vendedor está assim, ó, tranquilão. Ele pega, joga a mercadoria pela janela assim, e comprador, o problema é seu. Tá? Então essa é a forma de trabalho do Incoterms ex-works. Então vamos ver um exemplo de Incoterms ex-works. Ex-works Milan. Então quer dizer que a mercadoria está à disposição do comprador em Milão, provavelmente na porta da fábrica aí do produtor italiano. Então ele deixou na porta, ali você tem que ir lá recolher a mercadoria e cuidar do resto. Beleza? Então, está claro, ex-works? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, coloque aí no chat. Vamos agora para um Incoterm com um pouco mais de responsabilidade para o vendedor. É o chamado Free Carrier, FCA. FCA aparece na fatura a sigla e depois o local de entrega combinado na origem. Tá? Então vejamos.
Na modalidade FCA, a efetivação da entrega da mercadoria pelo vendedor ao comprador ocorre em duas situações possíveis. Quais são as situações possíveis? A primeira dela, quando o vendedor disponibiliza a mercadoria carregada no veículo de transporte do comprador. Veja que mudou, que olha que interessante. Lá no anterior, no Xworks, ele jogava a mercadoria para fora da fábrica. Aqui não. Aqui o vendedor tem que carregar a mercadoria no caminhão do comprador. Já tem mais responsabilidade. A setinha azul está um pouquinho maior. Então essa é a primeira forma de ocorrer o FCA. A segunda forma de FCA é a seguinte. Estando carregada no veículo de entrega do vendedor, chega ao local combinado de entrega, no país de origem ainda, e fica à disposição do comprador ou da empresa de transporte por este contratada para ser descarregada e depois transportada. Não entendi nada, pessoal. Só muita coisa aqui, é difícil de ver. Então, vamos ver uma figurinha. Aqui, ó, veja. É a segunda possibilidade do FCA. Então, a setinha azul cresce um pouco mais. O vendedor pega o seu caminhãozinho azul e leva até aqui, por exemplo, uma empresa de transporte amarelinha, porque é de responsabilidade do comprador. E a mercadoria está carregada dentro do caminhão. Então, a empresinha amarelinha tem que ir lá descarregar, fazer a chamada coleta da mercadoria e depois fazer o transporte. Então, o custo de seguro de frete até aqui, esse ponto, é do vendedor. Daqui para frente passa a ser do comprador. E a tradição da mercadoria ocorre aqui, ó, nesse ponto. Está vendo? A responsabilidade da mercadoria passa a ser do comprador a partir deste ponto aqui. Como nós imaginamos, você tem aqui um pouco mais de responsabilidade do vendedor, como nós já falamos. Neste caso aqui, as formalidades de exportação elas estão azuladinhas aqui. Então, elas são responsabilidade do vendedor. Então, além de, nesse primeiro caso, carregar a mercadoria e aqui levar até a empresa de transporte, ele também é responsável por fazer o desembaraço aduaneiro de exportação no país de origem. Tá bom? Então, o FCA já deu uma melhorada. Ele é utilizável em qualquer modalidade de transporte, como a gente já falou, né? Então, você tem aqui os 4 modais em amarelinho, porque neste caso aqui continua sendo o transporte nacional de responsabilidade do comprador. Né? Então está aqui, frete internacional, seguro internacional, desembaraço aduaneiro de entrada na importação corre por conta do comprador. E um exemplo de FCA, FCA DHL Londres. Então a mercadoria foi entregue pelo vendedor nas dependências da DHL em Londres. Tá? E a DHL depois faz o transporte até o destino final do comprador. Tranquilinho, FCA? Alguma dúvida? Manda ali no chat se tiver dúvida sobre FCA. Vamos falar agora, meus amigos, minhas amigas, do CPT. Carriers Paid To. CPT, né, aparece na fatura, sigla CPT, e tem que ter o local de destino nomeado. Veja, nós já estamos agora falando de destino. Por quê? Veja que interessante. Veja que interessante. É o primeiro caso misto. O CPT significa que o vendedor efetiva o desembaraço de exportação no país de origem, aqui ó, tá azulzinho, se responsabiliza pelo transporte internacional da mercadoria até o local de destino. Veja, o vendedor contratou um caminhão verde, um terceiro. Ele vai transportar a mercadoria até o local de destino no país do comprador. Olha só que legal. A setinha do custo aumenta. Só que tem um detalhe, meus amigos, minhas amigas. Olha só, a tradição da mercadoria, a mercadoria passa a ser de propriedade do comprador, ou seja, o comprador assume a mercadoria no país de origem. Olha só que legal. Então você tem aquele caso em que fisicamente a mercadoria está andando com o vendedor, está sendo transportada, só que juridicamente ela já é de responsabilidade do comprador. Portanto, é um contrato do quê? Um contrato de partida. Veja, ó, responsabilidade foi transferida aqui no começo, meus amigos e minhas amigas. Vejamos agora, na sequência, a questão do transporte. O transporte, ele é multimodal, vocês já sabem disso. Só que ele está azulzinho agora, porque é de responsabilidade de quem? Do vendedor, mudou, né? Como a gente viu aqui na responsabilidade do vendedor, que contratou o caminhozinho verde. Ok? O seguro internacional, desembaraço aduaneiro na entrada, corre por conta do comprador. Veja, aqui no carriage, o que está sendo pago? É o carriage só, não está falando de seguro. Então,
O seguro da mercadoria é responsabilidade do comprador. Lembra que, veja aqui, veja aqui, que a tradição da mercadoria aconteceu no país de origem. Então, o comprador, ele tem o risco da mercadoria ser dele. Se ele não contratar o seguro e a mercadoria der um problema aqui no transporte do vendedor, quem fica com a dor de cabeça é o comprador, né? Tá vendo? Aqui é dele juridicamente falando. Então, o nosso querido comprador vai fazer o seguro, né? Para não perder a mercadoria. Exemplo de CPT. CPT, VCP, mercadoria entregue pelo vendedor no terminal de cargas do aeroporto de Viracopos. Outra coisa importante, tem que enfatizar, que o desembaraço aduaneiro na entrada corre por conta do comprador. Aqui, desembaraço na importação é por conta do comprador. Ele só entrega a mercadoria ali no país de destino, só que o amarelinho tem que fazer o despacho de importação. Ok? Dúvidas com o CPT? Dúvidas com o CPT? Manda aqui no chat que a gente responde. Vamos falar agora sobre o querido CIP. Parece nome de... Não, é o outro que tem nome de produto de limpeza. CIP. É o CIF que não é um produto de limpeza. O CIP é Carriage and Insurance Paid to, ou seja, está sendo pago o frete e o seguro, veja só. E ele tem um local de destino, você tem que colocar a sigla com 3 letras e o local de destino onde a mercadoria vai ser entregue. Vejamos. Significa que o vendedor efetivo desembaraço de exportação no país de origem se responsabiliza pelo transporte internacional e pelo seguro internacional da mercadoria até o local de destino, previamente combinado com o comprador. Então, despacho de exportação é azulzinho. Ele contrata o frete, que no anterior, né, o caminhozinho verde, e contrata o seguro da mercadoria. Só que é o seguinte, a tradição da mercadoria ocorre no país de origem, é um contrato de partida. Tá vendo? Que coisa interessante. Você tem o seguro e o frete por conta do vendedor, só que juridicamente a mercadoria ela é de quem? Ela é do comprador. Beleza? Então, CIP. Esse é um Incoterm multimodal. E o azulzinho, os 4 modos aqui de transporte, e o azulzinho indicando que ele é de responsabilidade do vendedor, o quê? O transporte. O desembaraço aduaneiro na entrada corre por conta do comprador. Né? Voltando aqui, desembaraço aduaneiro amarelinho, né? Ele entrega a mercadoria aqui, está totalmente segurada, só que quem faz o desembaraço e importação é o comprador. E um exemplo de CIP, CIP-GRU, mercadoria entregue pelo vendedor no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos. Dúvidas com relação ao CIP? Beleza? Você vê que a responsabilidade do vendedor vai aumentando, tá vendo? Ordem crescente. É mais fácil de entender. Vamos agora falar de quem? Vamos falar agora falar do DAP, Delivered at Place. DAP, local de destino nomeado. O DAP significa que o vendedor efetivo desembaraço de exportação no país de origem e se responsabiliza pelo transporte internacional da mercadoria até um local previamente combinado, normalmente nas dependências do comprador no país de destino. Você vê, o DAP já vai na casa do comprador. Veja. O caminhãozinho azul, que ele tem um custo de transporte, e olha que coisa interessante, a tradição jurídica da mercadoria, a entrega jurídica da mercadoria ocorre no destino. Tá bom? Vendo aqui? Ficou claro? Olha que interessante. O vendedor ele não é obrigado a contratar o seguro. Você viu que aqui nós temos falando só de frete. Ele não é obrigado a contratar o seguro, mas como a transferência formal da mercadoria ocorre apenas no destino, é um custo normalmente assumido pelo vendedor. Então, o que acontece? É importante. A entrega jurídica da mercadoria vai acontecer no destino. E ele está responsável pelo transporte. Se der um pau aqui no transporte, a mercadoria pegar fogo, quebrar, sumir, quem é responsável? Quem assume o custo? O vendedor, porque ele não entregou ainda a mercadoria. Então, o vendedor, ele normalmente contrata o seguro também. Ele contrata o seguro. Só que, juridicamente, você lê lá no DAP, no manualzinho do Incoterm, não está escrito lá que ele é obrigado a contratar o seguro. Tá? Ele é obrigado só a contratar o frete. Mas, na prática, estou dizendo aqui o que acontece na prática, ele costuma assumir também o seguro. Beleza?
É utilizável o nosso amigo DAP em qualquer modalidade de transporte. Veja aqui, os 4 modais estão em azulzinho, porque a responsabilidade é do vendedor. O desembaraço aduaneiro na entrada e a descarga da mercadoria corre por conta do comprador. Professor, por que o senhor falou da descarga da mercadoria? Veja, a mercadoria está aqui, não foi descarregada. O comprador tem que fazer o desembaraço de importação e tem que fazer a descarga da mercadoria. Mas não estou entendendo, professor, você está mal intencionado. O que você está querendo dizer com a descarga da mercadoria? Estou querendo dizer que existe o quê? Existe um Incoterm que fala da descarga. Mas primeiro, antes de falar desse Incoterm, vamos dar um exemplo de DAP. DAP Acme SDR. A mercadoria foi entregue pelo vendedor nas dependências da empresa fictícia Acme em Salvador. Estou usando aí uma empresa lá do... Vocês lembram, né? Não é do meu tempo, mas eu lembro, brincadeira, né? É do meu tempo, sim. O querido Papaléguas e o nosso amigo Coyote, que era o cara que só se ferrava. Ele comprava... Lembra que ele comprava o buraco da Acme, né? O buraco portátil. Ele tinha um buraco portátil na estrada, e o Papaléguas passava e não caía no buraco. Quando ele ia testar o buraco, ele caía no buraco. Era divertidíssimo os produtos da empresa Acme. Então, eu estou usando a empresa Acme em homenagem aí ao nosso querido Papaléguas e o Coyote. Tá? Então, o DAP, esse é um exemplo do DAP. O senhor falou da descarga, professor. O que é a descarga? É porque nós temos o querido DPU, a estreia do DPU. Na verdade, o DPU ele está substituindo o DAT. Não existe mais o Incoterm DAT, agora tem o DPU. E o DPU é o seguinte, é Delivered at Place Unloaded. O DPU é quase um DAP, com P de pato, só que você faz a descarga da mercadoria. Aqui, ó, tá vendo a caixinha preta que estava aqui dentro do caminhão anteriormente? Agora está no chão, está descarregado. Então, o DPU significa que o nosso querido vendedor efetiva o desembaraço de exportação no país de origem, aqui na saída, se responsabiliza pelo transporte nacional da mercadoria até um local previamente combinado, normalmente nas dependências do comprador no país de destino, onde é efetivamente descarregada. Por isso que eu deixo claro o que é a descarga. E importante, meus amigos e minhas amigas, veja que a transferência do risco, a tradição da mercadoria ocorre no país de destino. Então, o DPU é o quê? Um contrato de partido de chegada. Respondam aí. Contrato de partido de chegada. Contrato de chegada. Veja, a transferência aqui do nosso querido DPU ocorre no país de destino. O que mais? O vendedor não é obrigado a contratar seguro, mas como no caso anterior, a transferência formal da mercadoria ocorre apenas no destino, é uma despesa normalmente que ele assume, né, porque ele tem a responsabilidade jurídica, responsabilidade jurídica. Se sumir aqui no meio do caminho, o preju fica com o vendedor. Né? Beleza? Ele é utilizável, como vocês já sabem, em qualquer modalidade de transporte. Então, os 4 modais aqui estão em azul, porque a responsabilidade de transporte é do nosso querido vendedor. O desembaraço aduaneiro na entrada corre por conta do comprador. Voltando aqui, para vocês ficar bastante claro, aqui, ó, desembaraço, faltou aqui, perdão. Mas o desembaraço na entrada é do importador, do comprador. E um exemplo de DPU, da nossa amiga Acme. DPU Acme Poa. Mercadoria entregue pelo vendedor descarregada nas dependências da empresa fictícia Acme na cidade de Porto Alegre. Ok, meus amigos, minhas amigas, vamos lá. Dúvidas sobre DPU? Você viu que vai aumentando a responsabilidade do vendedor. Você viu, começou lá, que ele jogava a mercadoria pela janela, depois no FCA ele ia até a empresa de transporte, né? Aí foi, né? CIP, Paraná, legal, né? Agora vamos ver a responsabilidade máxima das máximas para o vendedor, que é o DDP, Delivery Duty Paid. O que diz aqui? O vendedor efetiva o desembaraço de exportação no país de origem, se responsabiliza pelo transporte internacional da mercadoria até um local previamente combinado, normalmente nas dependências do comprador no país de destino, e além disso, essa é a grande diferença, ele faz a desembaraço de importação no país de destino. O vendedor não é obrigado a contratar o seguro internacional, mas como tem que fazer tudo, fica na mão dele, ele tem que, na prática, assumir esse custo. É utilizado em qualquer modalidade de transporte. O desembaraço aduaneiro na entrada ocorre por conta do vendedor
E DDP Acme São Paulo, mercadoria entregue pelo vendedor desembaraçada das dependências da empresa fictícia Acme em São Paulo. Aqui a gente vai mostrar agora o detalhe, né, Não, agora nós vamos mostrar uma coisa importantíssima. Veja. Pergunta para meus amigos e minhas amigas. Existe algum incoterme que seja proibido pela legislação brasileira, que não seja possível de utilização, não seja passível ou possível de utilização? Respondam aí. Respondam aí. Enquanto isso, eu vou falar sobre a nossa amiga resolução CAMEX número 16, de 2 de março de 2020. A resolução CAMEX ela dispõe sobre os incoterms e estabelece que nas exportações e importações brasileiras serão aceitas quaisquer condições de venda praticadas no comércio internacional, desde que compatíveis com o ordenamento jurídico nacional. Aí eu faço essa ressalva. O ordenamento jurídico nacional, né, tem que permitir determinada condição de comercialização. Então, meus amigos, minhas amigas, o que acontece? Temos uma nota no incoterm DDP. Em razão de um vendedor estrangeiro não dispor de condições legais para providenciar o desembaraço para a entrada de bens no país, este termo não pode ser utilizado na importação brasileira, devendo ser escolhido DPU ou DAP no caso de preferência por algo que seja DDP. Por quê? Vocês, talvez isso tenha análogo de direito administrativo, ou direito empresarial, ou talvez até direito constitucional do professor Milman, ou na parte de contabilidade do professor Gustavo Musi, que é o seguinte: para fazer uma importação, você precisa ter um CPF ou um CNPJ. Então, uma empresa estrangeira não pode fazer uma importação, porque ela não tem CNPJ. Ah, mas uma subsidiária da Volkswagen no Brasil. Pode? Pode. Por quê? A subsidiária tem CNPJ. Ela não é uma empresa estrangeira. Cuidado. A Volkswagen alemã, lá da Alemanha, não pode vir aqui e fazer o DDP. Por quê? Porque ela não tem CNPJ. Na prática, quem vai fazer a importação é a Volkswagen brasileira, porque ela tem CNPJ e tem lá uma estrutura muito boa para fazer esse tipo de trabalho. Entenderam? Então, o DDP não pode ser usado porque a legislação brasileira obriga que o importador tenha CPF, se for uma pessoa física, ou CNPJ, uma pessoa jurídica. Simples assim. Então, questãozinha boa, pegadinha boa para a prova, né? Do ponto de vista discursivo, né, você pode explicar, né, que a resolução CAMEX faz esse alerta já de que, desde que compatíveis com o ordenamento jurídico, e do ponto de vista mais detalhado, explicando que o importador precisa ter CNPJ ou CPF e uma empresa estrangeira não, ela não tem CNPJ. A sua subsidiária tem, mas ela já é uma empresa brasileira. Certo? Certo. Então, isso acho que ficou tranquilo para vocês. Prosseguindo, vamos falar agora dos 4 incoterms. Nós falamos até agora de 7 incoterms, os incoterms multimodais. Agora nós vamos falar dos incoterms aquaviários, marítimos, né, na sua grande maioria, ou pode ser fluviais, né, ou até mesmo lacustres, né, você tem a utilização em lagos, que não é o caso brasileiro. Mas entre Bolívia e Peru, eles compartilham o lago Titicaca, provavelmente vão usar o incoterm aí, desses 4 para o trânsito de mercadorias. Vamos lá. Primeiro, o incoterm aquaviário, FAS, Free Alongside Ship. Então você escreve FAS, 3 letras, e coloca o porto de embarque na origem. Por quê? O FAS, meus amigos e minhas amigas, significa que o vendedor coloca a mercadoria já desembaraçada para exportação, livre, esse free, livre, tá, desembaraçada para exportação, transportador no porto indicado pelo comprador no país de origem. Então você olha aqui a caixinha preta, que é a mercadoria, está do lado de fora do navio que vai fazer o transporte. Então veja aqui, ele é parecido com o FCA, né, guardadas as devidas proporções, só que ele é aquaviário. O custo de transporte do vendedor é até o porto de saída, e ele faz o desembaraço de exportação, porque ele é free. E depois o transporte e o seguro internacional pelo comprador. A tradição da mercadoria, a entrega jurídica da mercadoria,
ocorre no país de origem, é um contrato de partida, veja, ocorre aqui a tradução. É utilizável apenas no transporte aquaviário e o naviozinho está pintado de amarelo porque o transporte é responsabilidade de quem? Do importador, do comprador. O frete internacional, o seguro internacional e o desembaraço aduaneiro na entrada correm por conta de quem? Do comprador, meus amigos. Exemplo de FAS. FAS Roterdã. A mercadoria está ao lado do navio transportador no porto de Roterdã. Dúvidas sobre o FAS, sobre o primeiro Incoterm aquaviário? Mande aqui no chat que a gente responde. Vamos lá agora para o segundo Incoterm. Esse é o Incoterm mais conhecido, né? O Incoterm que eu diria raiz. Né? Hoje em dia o pessoal gosta do termo raiz. O Incoterm mais raiz de todos é o FOB. Todo mundo usa o FOB para falar qualquer coisa. Ah, não, penso FOB, isso aqui é FOB, e às vezes de forma errada, como eu expliquei para vocês lá no começo. O FOB, Free on Board, ou seja, livre, desembaraçado na exportação, a bordo, ou seja, FOB, e tem que indicar o porto de embarque na origem. Exemplo. Exemplo não, explicando. O FOB significa que o vendedor promove o desembaraço aduaneiro de exportação no país de origem e entrega a mercadoria arrumada dentro do navio transportador. Ó, a caixinha preta que estava aqui fora agora está dentro do navio. Dentro do navio transportador indica o comprador determinado porto do país de origem. Então, a responsabilidade aumentou um pouquinho do vendedor e o risco, a tradição da mercadoria acontece quando ela é colocada dentro do navio. Ah, mas isso é muito preciosismo, professor. A mercadoria fora do navio, dentro do navio, dá na mesma. Não dá na mesma não, meus amigos. Vocês já viram uma operação de carga de navio? O trabalho que dá, dependendo da carga, quanto tempo demora, se for grãos, né? Quantidade de grãos, se for automóveis, se for uma usina, né? Partes de uma usina, da turbina. Não é tão simples assim. Então, por isso que existem dois Incoterms separados, porque o custo diverge. Então, a exportação é realizada pelo vendedor, o transporte, o frete, o seguro é por conta do comprador e o desembaraço de importação também por conta do comprador. Ele é utilizável apenas no transporte aquaviário. Aqui nós reforçamos que o frete internacional, o seguro internacional, o desembaraço aduaneiro na entrada correm por conta do comprador. E um exemplo de FOB, FOB Valparaíso, mercadoria à disposição do comprador dentro de determinado navio no porto de Valparaíso, lá no Chile. Ok, meus amigos, minhas amigas? Então, ficou claro porque não existe FOB Viracopos, FOB Guarulhos? São algo assim totalmente fora não dá. É difícil de você entender. Mas a ideia, quando a pessoa fala FOB, é que ela está livre de custos, né? Livre de custo de frete, de seguro, de impostos. A gente entende o que está por trás de quando alguém fala FOB Viracopos. Quer dizer que é o preço livre, né, de seguro, de frete, de capatazia, de um monte de coisa, e de impostos, quanto que sai. Basicamente seria o preço da fatura líquida, né, sem nenhum acréscimo. Ok? Vamos agora falar de quem? Do CFR, custo e frete. Então, o CFR, você tem o porto de destino. Você vê que mudou aqui, ó. Olha só que interessante. Você tem agora que o vendedor ele faz desembaraço de aduaneiro de exportação no país de origem e entrega a mercadoria arrumada dentro do navio transportador e assume os custos de frete até o porto de destino. Então, o custo de frete é por conta do vendedor. Ele contratou um naviozinho verde aqui de terceiros para levar a mercadoria arrumada até o porto de destino. Só que a tradição da mercadoria, veja que interessante, a tradição, né, a entrega da mercadoria do ponto de vista jurídico ocorre para o comprador no porto de origem. Beleza? É utilizável apenas no transporte aquaviário. O seguro internacional, o desembaraço aduaneiro na entrada, correm por conta de quem, meus amigos? Do comprador. Exemplo de CFR. CFR Santos. Mercadoria à disposição do comprador dentro de determinado navio no porto de Santos. Então, ele foi levado até Santos. CIF também é um dos Incoterms raízes, um dos mais conhecidos. Cost, Insurance and Freight. Né? Custo, né, de transporte, de seguro, custo de
descarga, armazenagem, o seguro e o frete. O CIF significa que o vendedor promove o desembaraço aduaneiro de exportação no país de origem, entrega a mercadoria arrumada dentro do navio transportador e assume os custos de frete e seguro até o porto de destino. Então, o CIF é o CFR mais o frete. Veja que a tradição da mercadoria, que a entrega jurídica da mercadoria, ocorre no país de origem. Então, é o quê? Um contrato de partida. Veja que o nosso querido vendedor assume o frete, ou o seguro, insurance, seguro, e também o frete. Beleza? É utilizável apenas no transporte aquaviário. O nosso querido comprador tem que assumir o desembaraço aduaneiro na entrada. E o exemplo de CIF, CIF-VIT, seria a mercadoria à disposição do comprador dentro de determinado navio no porto de Vitória, no Espírito Santo. Amiguinhos e amiguinhas, os colegas do serviço público, isso é a parte teórica dos nossos amigos incoterms. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos para a prática, porque não tem razão a gente fazer a parte teórica sem a parte prática. Mas como eu sou um professor, apesar de ser um professor sistemático e chato, eu sou um cara às vezes legal, eu vou dar umas observações, umas dicas para vocês não serem pegos pelos examinadores. O Ex-Works é o Incoterm que mais favorece o vendedor. Por quê? No Ex-Works, o camarada faz o quê? Empacota lá o mercadoria, joga pela janela e lava as mãos. Não é problema meu. Por outro lado, o nosso amigo DDP é o Incoterm que mais favorece o comprador. Porque o camarada lá, o vendedor, vai até o país destino para fazer o desembaraço aduaneiro. Tudo bem que no Brasil ele não vai poder fazer isso. Mas está previsto lá no Incoterm que ele vai até o destino fazer o desembaraço de importação. O que mais? A principal diferença entre o CIP e o CIF é que o CIF é exclusivo do modal aquaviário. O CIP tem o seguro e tem o transporte, né? Esse aqui também tem o seguro, tem o frete. Qual que é a diferença principal? É que esse último aqui é exclusivo do modal aquaviário. Muita gente confunde os dois, tá? Cuidado. O DDP não é permitido no Brasil, pois a legislação nacional não permite que empresas estrangeiras efetivem. E tem mais a ver com a parte de direito civil, administrativo e empresarial do que comércio nacional. Mas os examinadores adoram essa pegadinha. Por último, um mapinha aqui para ajudar vocês. Aqui, olha que bonitinho o mapinha. E você tem aqui o grau de responsabilidade. Ó. Obrigação do vendedor, em verde, obrigação do comprador. E o que é importante, ó, transferência do risco, a tradição ou entrega da mercadoria. Veja que no FCA tem as duas possibilidades. Né? Logo ali dentro do caminhão ou no local de transporte. Veja que interessante. Aí tem todas as tradições de mercadoria onde elas ocorrem. Ó, o CPT, o CIP, ó, o DPU, o DAP e o DDP. Veja que legal esse mapinha para ajudar vocês a memorizarem os Incoterms, suas responsabilidades e as suas respectivas siglas. Beleza? Chega de enrolação, agora eu quero ver vocês com a mão na massa, meus amigos, minhas amigas. Então agora vai entrar o professor Luiz Miranda, vírgula, o chato, vírgula, o sistemático, vírgula, o bitolado. Por quê? Eu vou apresentar para vocês o meu método de resolução de questões. O meu método de resolução de questões ele é assim, ele é pegar no pé. Os meus alunos do curso presencial sabem que eu dou os exercícios lá. A primeira coisa que o aluno tem que fazer para resolver o exercício na aula do professor Luiz Miranda. Qual é? A primeira coisa que eu pego no pé é identificar o comando da questão. Você precisa saber o que a questão pede. Porque existem dois tipos de questão. A questão que eu digo que é questão positiva, que quer saber a alternativa correta, e a questão que eu chamo de negativa, que quer saber a opção errada. Então você tem que prestar atenção. Eu tive um aluno que ele perdeu 17 pontos no concurso de 2014, porque ele não prestou atenção direito no que pedia a questão. Ele sabia a resposta, ele errou a questão, porque a questão pedia, por exemplo, a errada, ele assinalou a certa, ou pedia a certa, ele assinalou a errada. Gente, por favor, por isso que eu estou sendo até exagerado aqui, teatral, né? Porque
Não pode acontecer isso com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Os incoterms estabelecem. O que eu faço, professor bitolado? Eu marco de azul, para deixar claro que é uma questão do tipo positiva, que quer saber a alternativa correta. Aí sim nós vamos ver a resposta, vamos analisar as alternativas. Segunda parte do professor bitolado. Qual é a segunda parte da resolução da questão do professor bitolado chato sistemático? É o seguinte, nós vamos trabalhar por eliminação. Por quê? Vocês vão ver a vantagem da eliminação. As condições de pagamento e a modalidade de operação cambial que regerão uma operação comercial? Não, né? A gente nunca fala de condição de pagamento nem de taxa de câmbio nos incoterms. Com isso, meus amigos, a gente pode marcar em vermelho, aí está o professor bitolado, né? Marca em vermelho o que está errado. Eu sei que na prova só pode usar caneta preta, né? O ideal seria que se pudesse usar caneta colorida, para você não se confundir. Mas nas aulas eu uso a favor aí, o que permite o PowerPoint. Então, isso aqui está errado e na sequência eu faço o quê? Eu risco a alternativa. O professor bitolado, sistemático, ele risca a alternativa porque ela está errada. Ela não pode ficar poluindo a minha visão de candidato. Na prova eu fazia assim também, riscava. Está errado? Fora. Você pode riscar lápis também. A lápis não pode. Risca caneta, não risca tão forte. Deixa de uma forma que você possa ler, caso você se arrependa no futuro, né? Então, essa está fora, porque ela não me atrapalha mais. Ela está absurdamente errada. O que mais? Nomenclatura e classificação das mercadorias transacionadas no âmbito internacional. Está erradíssimo, né, meus amigos? Vejam. NCM tem no Incoterm? Classificação fiscal? Claro que não. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar de vermelho, de novo. Estou fazendo assim bem insistente. Professor bitolado, sistemático. Marquei de vermelho que está errado. E depois, na sequência, eu vou fazer o quê? Eu vou riscar a alternativa. Direitos e obrigações dos exportadores diante dos órgãos locais atuando na área do comércio exterior. Incoterm fala de alguma coisa, se, olha, o exportador tem que reivindicar alguma coisa. Não, a associação dos exportadores. Está tudo isso no Incoterm? Claro que não. O exportador tem que, às vezes, fazer o despacho de exportação, mas isso tem nada a ver com direitos e obrigações diante de órgão governamental. Então, a gente pode eliminar, não eliminar não. Professor bitolado, primeiro marca de vermelho, que está errado, para ter certeza, né? Você incorpora dentro da sua alma, não, realmente está errado. Você digere aquilo, né? Faz a digestão daquilo, não, realmente está errado. E aí você, na sequência, você faz o quê? Você faz a eliminação. Olha só que legal. Por que a eliminação é boa? Porque agora, meus amigos, eu eliminei as 3 alternativas mais absurdas e sobraram 2. Então a sua chance, vamos supor que você, as outras 2 você não sabe, a sua chance de acertar aumentou para 50%. Veja que legal. Está vendo? A sua chance que antes você não soubesse era mais difícil, você tinha 3 alternativas poluindo a sua visão. Agora você está com a chance melhor de acertar a alternativa. Então tem aqui os compromissos em matéria comercial assumidos pelos Estados em fóruns multilaterais ou as responsabilidades do exportador e do importador em uma operação de comércio exterior. Compromissos assumidos pelos Estados em fóruns multilaterais, discussão aqui da OMC, não, nada a ver. Então a gente pode pegar e eliminar também a alternativa B. E por eliminação, está aqui, ó, as responsabilidades do exportador e do importador em uma operação de comércio exterior. Está claro. É o que diz lá no começo, né? Diz lá no começo. Quem é responsável pelo seguro, pelo frete e pelas despesas de carga e descarga. Claro e evidente. Agora, você poderia ter feito isso direto? Poderia. Agora, fazendo por eliminação, você não fica mais seguro de que você está certo? Agora você tem certeza que o gabarito é o quê? É a letra C. Portanto, professor bitolado, professor desmilhando, vírgula, ou bitolado, vírgula, ou sistemático, vírgula, ou chato, vai marcar de azul a alternativa correta. Então você fica com a sua questão perfeita e clara e evidente. Tá bom? Vamos agora para mais uma questão adaptada para a realidade de 2020. Questão de 98, original, e eu adaptei aqui para 2020, mudei algumas coisas aqui, né? Então, vamos lá. O contrato internacional de compra e venda, segundo o qual o vendedor
se obriga a obter a licença e autorizações necessárias à exportação, contratar as suas expensas do transporte marítimo e o seguro da carga até o porto de destino indicado, e entregar a mercadoria a bordo do navio no porto de embarque, na data ou período estipulado, e o comprador se obriga a aceitar a entrega da mercadoria no porto de embarque a bordo do navio, assumindo todos os riscos de perda ou dano da mesma a partir deste momento, e a arcar com os custos do desembaraço de importação, identifica nos seus COMEX de importação a cláusula Incoterms. Tá. O que nós temos que fazer, meus amigos e minhas amigas, antes de deixar a ansiedade tomar conta? O que você tem que fazer? Respirar. O que você tem que fazer? Identificar se a questão é positiva ou negativa. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver que é positiva. Ele quer saber a alternativa correta. Então, beleza. Já sei o que é a alternativa correta, vamos trabalhar por eliminação das erradas. Então vamos lá com calma e serenidade. Aí a gente circula algo aqui, ó, transporte marítimo. Veja que interessante. Transporte marítimo já está dando uma dica para nós, né? Nós vamos continuar com o método bitolado, sistemático e chato e vamos trabalhar por eliminação. Está dando uma dica já. Os apressadinhos, né, os ansiosos, já vão querer ir, né, e vão acabar errando. Então vamos devagar. Bom, a alternativa A diz DDP. O que é o DDP? O DDP é aquele que você deixa tudo na mão do vendedor. Ele faz até o desembaraço no país de destino. E aqui diz o quê? Que o comprador se obriga a arcar com os custos de desembaraço e importação. Portanto, se o comprador tem que arcar com a importação, não pode ser DDP. O vendedor não está assumindo o desembaraço no destino. Então, está errado, DDP, vermelhinho, marca de vermelhinho, e na sequência nós riscamos o DDP. Veja só que bitoladinho que esse professor é, né? Mas é um método seguro. DPU. O que é o U do DPU? É o quê? DPU é unloaded, descarregada. A mercadoria está descarregada onde? No destino. Lembra da caixinha preta? Então, o comprador se obriga a aceitar a mercadoria no porto de embarque, bordo do navio, assumindo todos os riscos de perda ou dano da mesa, a partir desse momento, arcar com os custos do desembaraço de importação. Ou seja, não diz nada que o vendedor vai ter que descarregar a mercadoria. Está vendo aqui? Fica tudo aqui com o comprador, né? A obrigação do vendedor aqui. O vendedor se obriga a obter a licença de autorização da expansão, contratar o transporte, o seguro até o porto de destino e entregar a mercadoria a bordo do navio. Ou seja, não está descarregada. Então, se não está descarregada, não é o DPU. Eliminamos mais um. Que legal, veja só, passo a passo, com serenidade e sem ansiedade. Certo? FOB. Transporte marítimo é FOB, né? O apressado, aquele ansioso, aquela ansiosa, aquele desesperado, aquele que quer comer chocolate. Não. FOB. Pode ser que seja FOB, porque é transporte marítimo. Pode ser. Agora, vejamos aqui. Entregar a mercadoria a bordo do navio no porto de embarque, na data do estipulado, e o comprador, né, se obriga a aceitar a entrega da mercadoria no porto de embarque a bordo do navio, assumindo todos os riscos de perda ou dano da mesma. O que era o FOB mesmo? No FOB, quem ficava com frete? No FOB, no transporte, quem ficava com frete e transporte? Quem? O comprador. Certo? O comprador vai o quê? Contratar o transporte. O vendedor contrata o transporte. Portanto, no FOB, o vendedor não assume frete nem seguro. Desculpa, não é o vendedor não assume frete nem seguro. É isso mesmo. No FOB, o vendedor não assume frete nem seguro. E aqui ele está assumindo frete ou seguro. Errado! Ficamos entre CIP e CIF. Meus amigos, está aqui marcado em azul, transporte marítimo. Quem é desses dois que é exclusivamente transporte marítimo? Vamos lá. Porto de destino, porto de embarque, bordo do navio. Entre CIP e CIF. Qual que é o mais completo? CIF, meus amigos. Professor, mas o CIP é qualquer modal, né? Qualquer modal. Sim, gente. Vai ter perguntas assim e você vai
ter espaço para polêmica. Mas nesse caso aí, está muito claro que está excluindo outro tipo de modal, é algo estritamente aquaviário. Tá? Então, você pode eliminar agora o CIP e ficar com o CIF, que é nome de produto de limpeza e de um dos incoterms mais famosos da Câmara de Comércio Internacional. Eu ia falar do Brasil, mas está errado. Né? Beleza? Questão 2, matamos na tranquilidade. Questão 3. Agora tem que fazer uma questão sobre FOB, né, meus amigos? O incoterm mais raiz de todos é o FOB, né? Então tem que ter uma questão de FOB. Vamos lá. Então o que nós vamos fazer na questão 3? Na modalidade free on board, caberá ao comprador obter... Caberá ao comprador obter... para tudo. Tem um erro grave. O que o professor errou de grave? Marque aí. Está errado. Para tudo. Peguei o professor fazendo coisa errada. O quê? O professor não identificou o tipo de questão. Puxa a orelha do professor. Puxa a orelha. Vamos puxar a orelha. Tá? Orelha puxada. Me desculpe, que eu não cumpri o protocolo. O protocolo diz o quê? O protocolo diz o quê? Identificou a questão. Ah, é uma questão positiva. Então, a ansiedade me fez cometer um erro básico. Puxar a orelha do professor. Primeiro tem que identificar a questão. A questão é positiva. Então, procurando a alternativa correta. A alternativa certa. Pronto. Caberá ao comprador obter todas as licenças, autorizações e atender a demais formalidades referentes à exportação. Comprador com exportação? Não. Quem que faz a exportação no FOB? O vendedor. Certo? Então, está errado. Vejamos uma outra alternativa aqui. Que mais? O vendedor vai colocar as mercadorias não desembaraçadas para exportação? Errado, né? A gente acabou de falar que o vendedor é responsável pela exportação. Vendedor obter a seu próprio risco e custo quaisquer licenças de importação? Não. Quem é que faz a importação no caso do FOB? Quem faz a importação no caso do FOB é o comprador. Então, aqui o quê? Está errado você dizer que o vendedor vai obter licença de importação. Olha que legal, meus amigos. Trabalhando, apesar de puxando a orelha, está doendo aqui, ó. Está doendo aqui a orelha. Merecido. Merecido porque não cumpriu o protocolo. Merecido. Ficamos aí agora, meus amigos, com 50% de chance. Então vamos lá. Ao vendedor entregar as mercadorias no porto de desembarque nomeado, na data ou dentro do período acordado, de maneira habitual desse porto, e a bordo do navio designado pelo comprador, ou ao vendedor entregar as mercadorias no porto de embarque nomeado, na data ou dentro do período acordado, da maneira habitual desse porto, e a bordo do navio designado pelo comprador. Que maldade! Olha só, a única diferença entre uma alternativa e outra são 3 letrinhas aqui, porto de desembarque ou porto de embarque. Qual que é o correto? Vamos trabalhar por eliminação. O FOB, ele tem a obrigação de deixar no porto de embarque a mercadoria arrumada. Então, o porto de desembarque está errado. Confirmando que o nosso gabarito, letra E de elefante. No FOB, o vendedor tem que entregar as mercadorias no porto de embarque nomeado, na data ou dentro do período acordado, de maneira habitual desse porto e a bordo do navio designado pelo comprador. Beleza? Terceira questão, matamos. Questão 4, Sesgran Rio. Meus amigos e minhas amigas. Concurso da Receita Federal. O último concurso da Receita Federal com a ESAF foi o nosso aqui, o meu, de 2014. Por quê? Em 2017, a ESAF se retirou da seara dos concursos públicos. Ela não vai mais participar como banca organizadora do concurso. Ela vai trabalhar como banca julgadora. O pessoal da ESAF, na verdade, inclusive a ESAF mesmo foi incorporada pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. A ENAP vai fiscalizar a banca que vai aplicar as provas. Então, sempre que possível, além de questões da ESAF, que são questões raiz, questões clássicas, nós vamos trazer questões de outras bancas. Pode ser que seja selecionado do SESC, pode ser que seja selecionado da FCC, pode ser que seja selecionado do Sesgran Rio, FGV. Então, vamos trazer aí 2 questões do Sesgran Rio para vocês. Vamos lá. Questão
do SESGRAN-Rio. Os termos internacionais de comércio, conhecidos como Incoterms, são termos padronizados elaborados pela Câmara de Comércio Internacional que definem com precisão as responsabilidades dos contratantes, ou seja, do vendedor e do comprador, nas operações de compra e venda internacionais. A respeito dos Incoterms, analise as afirmativas a seguir. Então você tem 4 afirmativas, né? Aí ele pergunta, está correto o que se afirma em? Então, portanto, nós vamos fazer o quê? Levar puxão de orelha, então vou fazer o que diz o protocolo. Primeiro, identificar que ele pede a opção correta. Só que aqui, eu vou fazer aqui de um formato mais simples, certo e errado aqui, né? Porque senão, se eu colocasse aqui as opções, ia ficar muito pequenininho, ia ficar difícil de ler. Então, vamos ler uma por uma. Os Incoterms são sempre compostos por 3 letras maiúsculas e estão divididos em 4 grupos, representados pelas letras E, F, C e D. 3 letras maiúsculas corretas. Aqui, exemplo Xworks, aqui exemplo FOB, aqui exemplo CIF e aqui exemplo DDP. Beleza? Beleza, beleza. Alguma dúvida? Então, a afirmativa 1 está exata, meus amigos e minhas amigas. Alternativa 2. Afirmativa 2. É sempre uma responsabilidade do vendedor, exportador, fornecer a mercadoria e do comprador, importador, pagar o preço nos prazos negociados, independente do Incoterm escolhido pelas partes? É uma questão que não tem nada a ver com comércio internacional, essa afirmação, desculpa, não tem nada a ver com Incoterm. É uma questão lógica do comércio internacional. O vendedor tem que entregar a mercadoria e o comprador tem que pagar no prazo negociado, independentemente do Incoterm escolhido pelas partes. Nada mais lógico, tranquilo e sereno, né? Cuidado que isso é uma obviedade, está tentando só deixar você assustado ou assustada. Está certinho. Existem Incoterms que são usados exclusivamente quando o transporte principal é feito por modal aquaviário, como faz o FOB, por exemplo. Quais são os 4 Incoterms do modal aquaviário? FAS, FOB, CFR e CIF. Certo? Então, a assertiva 3, perfeita, meus amigos e minhas amigas. Na assertiva 4, nós temos o seguinte: enquanto o Incoterm Xworks é o que exprime a menor obrigação para o vendedor, o Incoterm DDP é o que exprime a maior responsabilidade para o vendedor. Então, Xworks é a menor obrigação para o vendedor, certo? E o DDP é a maior responsabilidade do vendedor. Correto, está certo. Então, é o que eu falei para vocês, que o examinador adora colocar isso na prova sobre o DDP e o Xworks. São os 2 extremos em termos de responsabilidade aí para o vendedor. Beleza? Então, as 4 assertivas estão corretas, meus amigos. Para fechar a nossa aula, mais uma questãozinha para identificar a sigla. Questão de 2010 do SESGRAN-Rio. O conjunto de regras internacionais publicado pela Câmara de Comércio Internacional, CCI, consolida a interpretação dos termos mais usados no comércio exterior, conhecido como os Incoterms. De acordo com essas regras, o único termo que não se considera exclusivamente transporte aquaviário é... Olha só, meus amigos e minhas amigas, o que nós temos aqui? Vamos identificar a questão. Nós temos uma questão negativa, ó, não considera. Ela quer saber o quê? Quer saber a opção errada. Não considera exclusivamente transporte aquaviário. Então vamos lá. Acabei de entregar a resposta no comentário anterior. O FOB é exclusivamente aquaviário? É exclusivamente aquaviário? É ou não é? Certinho. Então, a alternativa FOB não é. O FAS é exclusivamente aquaviário? É. Free alongside ship, ao longo do costado do navio, apenas aquaviário. CFR é apenas aquaviário? Cost and Freight, apenas aquaviário. O CIF é apenas aquaviário? É apenas aquaviário. Então, o nosso gabarito, a alternativa errada é o CIP, porque o CIP ele é multimodal, pode ser qualquer modal. Então, a alternativa errada é a alternativa E de elefante. Meus amigos, minhas amigas, isto posto, deixo aqui o nosso forte abraço, né? E estou aqui à disposição para responder as suas perguntas e espero vê-los a todos na nossa próxima live, se Deus quiser. Força, foco e perseverança. Valeu!